Continua adorando, querido, não para não. Cantares capítulo 2, versículo 14. Diz assim: pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é agradável. Depois que Adão caiu, nunca mais o homem tinha tido intimidade com Deus. A lei não gerava intimidade, a lei era sustento, a lei era para manter a vida, a lei era maná, ela era sustento apenas, ela não era prazerosa. E o homem perdeu totalmente a identidade de como se relacionar com Deus. Em Caim você vê isso. Caim era o primogênito. A primícia de Adão já era alguém que não sabia se relacionar com Deus, ele trabalhava para Deus. Essa era a primícia que Adão gerou, do que sobrou do relacionamento dele, do que gerou no coração dele, aquilo que ele entendia como rejeição da parte de Deus. E quando vem Davi, e Deus olha para Davi fazendo coisas que ele nunca pediu para um homem fazer, ele não ensinou aquilo, mas ele vê Davi manifestando coisas e ele fala: esse tem meu coração. Ele fala: é dessa raiz que eu vou trazer o Cristo. É de alguém que busca se relacionar comigo. Em Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus fala: não pode, vai para a fenda da rocha, e pela fenda da penha você vai me ver. E em Cantares ele fala: sai da fenda da penha, já passou a chuva, já passou o inverno, agora você pode vir aqui. Ele está falando o quê? Ele está falando do Cristo. Chegou o tempo em que você não precisa mais estar em meio a pedras para poder me ver, em meio a leis. Pedras eram leis, as leis foram gravadas em pedras. Era isso que ele estava dizendo. Você não vai mais me ver através de leis. Sai daí agora. Agora você pode me olhar face a face. E Davi entendia isso. Isso fluía de Davi. Então Deus pediu para que Moisés construísse tabernáculo. Deus deu planta do templo que Davi queria fazer para ele. Mas Deus não pediu o tabernáculo de Davi, um pedaço de pano com bambus. Mas Deus fala lá em Apocalipse, ele diz que é isso que ele vai restaurar, é isso que ele vai levantar. Não é o tabernáculo, não é o templo, é aquilo que sai do coração do homem. Porque Deus, ele é completo em si. Ele não precisa que ninguém construa nada para ele. Todas as vezes em que ele demanda para que um homem faça algo, é porque alguém está falhando. É para suprir a falha de alguém. Ele não pediu para Adão fazer nada. Adão tinha que cuidar daquilo que tinha sido dado a ele. Só isso. Todas as vezes que o homem começa a ter que trabalhar, é só para suprir a falha de alguém. Então a partir de agora, Adão, que você caiu, o seu trabalho vai gerar suor, vai ser mais difícil. Mas por quê? Porque você perdeu o domínio sobre a terra. E eu vou ter que levantar um filho seu, um filho da mulher, para corrigir as coisas. Mas esse trabalho todo, não é porque Deus precisa do trabalho, é porque Deus precisa de homens para remir as coisas. E Davi não se movia em função de trabalho. Davi se movia em função de quem ele era. Davi fluía a Deus, sem perceber. Porque é fácil a gente ler a história de Davi hoje, e você conhece ela de ponta a ponta, para julgar todas as situações e traçar o coração dele. Mas para ele que estava vivendo aquilo, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele só andava. Ele não sabia que quando ele enfrentou Golias, o primeiro desafio que ele venceu foi Golias. Ele não usou espada, ele usou pedra. Porque é assim que você começa em Deus, você começa com lei. Saul oferece espada para ele, fala: não sei lidar com isso, isso não fica bem em mim. E ele vai com o que ele sabia lidar, que era com leis. Mas depois de um tempo guerreando, quando ele foge para o deserto, ele vai, encontra com sacerdotes e ele perde uma arma. Vocês têm uma espada. E a espada que é dada para ele é a espada de Golias. Ou seja, ele começa a lidar com a palavra baseado naquilo que ele vence, enquanto ele vai andando com Deus. Mas tem a transição do tempo em que ele vivia de lei, em que ele lidava com pedras, e quando ele começa a lidar com a palavra. Espada na Bíblia, isso está lá em Efésios 6, espada é palavra. A palavra é a espada do Espírito. Essa transição tem que acontecer, em que eu começo a fluir, em que eu não necessito mais ouvir as regras. Eu não dou conta quando alguém me pergunta: isso é pecado? Cara, você está me perguntando é porque você está longe demais do Espírito. Porque a Bíblia já cansa de dizer que Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará por toda a verdade. O outro lado é quando você começa a fluir, mas os outros não entendem o fluir. Mical não entendia o fluir de Davi. Então Davi, quando ele entra dançando, ele chega em Jerusalém dançando,
É simples a gente ler aquele texto e falar, Davi entrou dançando. Você viu algum homem dançando na Bíblia antes de Davi? Quantos homens você viu dançando? Quantos reis você viu se expondo antes de Davi? Quantos líderes? Nenhum. E quando Mical olha daquela janela lá de cima, ela estava de lugar alto. Ela julgava Davi como alguém que está chegando agora no reino. Eu sou da família real já há muito tempo. Eu entendo desse negócio de reino. Então quando Davi entra dançando, ela chama Davi e vai falar, deixa eu te ensinar algumas coisas. Isso que você está fazendo é vergonhoso. Um rei não se expõe. Um rei não tira o manto e coloca a roupa de servo. Porque ela manifestava Saul. Ela manifestava a raiz dela. E Davi, depois de dar um belo sermão nela, a Bíblia diz que ela fica estéril. A igreja não gera mais. E a igreja que não gera é porque ela não só não flui, mas não consegue entender a liberdade de quem flui. Ela se escandaliza com a liberdade do outro. Isso gera esterilidade na noiva de Cristo. Isso não tem nada a ver com você ir em uma igreja. Eu cresci em igrejas muito liberadas no espírito, sem nenhum entendimento, mas libera. Você podia fazer o que você quisesse, dançar, fazer o que quisesse. E eu também já frequentei as mais frias, as mais conservadoras. E o problema não é nenhuma nem outra. Só o fato de terem noivas com cara diferente já é um problema. Porque se todos temos que refletir a cara de Jesus, se eu tenho igrejas com cara diferente, já tem um problema. Porque filhos refletem o pai, não refletem a mãe. Quando Filipe fala para Jesus, mostra-nos o pai, ele fala, quem me vê, vê o pai. Sejam meus imitadores, porque você reflete o pai. A mãe te gera, mas quem põe destino em você é seu pai. Quem dá sua cara, quem dá seu nome, seu propósito é seu pai. Quem dá identidade para você vem do pai. Seu sobrenome vem do pai, não vem da mãe. E quando os filhos começam a ter a cara da mãe, isso é um problema. Eu vou falar disso algum desses dias, sobre mães, sobre igrejas. Mas eu queria falar sobre identidade com vocês hoje. Eu cresci lendo a Bíblia, ou ouvindo a Bíblia na igreja, nas várias que eu passei. E o impressionante é como a Bíblia fala algumas coisas que é muito difícil para a gente entender de verdade, a não ser que o Espírito venha e rasgue o véu. O texto que o Mateus citou aqui de Gálatas, o que estava acontecendo na igreja de Gálatas? Paulo foi lá, ensinou aquele povo a fluir, a sair da lei. E de repente alguns judeus começaram a se aproximar, alguns líderes, alguns fariseus, e começaram a colocar a lei naquele povo de novo, a escravizar aquele povo em cima da circuncisão. Quando Paulo diz, ainda que um anjo desça, Satanás é anjo. Não é simplesmente, ele não está dizendo simplesmente, ainda que algo sobrenatural aconteça. O que ele está dizendo é que ainda que se mova, alguém que se mova em dons, venha ensinar algo diferente. Porque Satanás é um anjo, e ele vai trazer prisão. Satanás não quer te matar, ele quer te escravizar. Ele não quer acabar com a sua vida, ele quer te prender. Porque se você clamar por misericórdia, Deus te permitir que sua vida seja ceifada, Satanás perde, Deus te leva. Satanás ganha enquanto te aprisiona. E o problema é o meio do caminho, o problema é o deserto. Você não está mais no Egito, mas não consegue entrar no propósito que Deus tem para você, não consegue entrar no tal do reino de Deus, que a vida inteira ouvi falar que era o céu e não é. E você não entra, você fica rodando. Por quê? Porque você não entende a sua identidade, quem você é. Quando a Bíblia fala de identidade, quando ela fala de nome, ela fala de identidade, fala de propósito. Todas as vezes que Deus revelava o propósito da vida de alguém, Ele mudava o nome. E em João Batista, antes de nascer, Ele vem e revela o propósito e já dá o nome. E quando Ele diz, tem que chamar João, e Zacarias fica mudo, porque duvidou. Quando chega no nascimento, a família começa a pressionar para que Isabel colocasse outro nome no menino. E como ela era mulher, ela não tinha muita força para segurar aquilo. E Zacarias mudo. E quando Zacarias escreve o nome do menino numa plaquinha dizendo vai ser João, ele volta a falar. O que Zacarias estava dizendo ali? Eu abro mão
do meu destino, do meu nome em cima desse menino, para ele levar um propósito que Deus tem sobre a vida dele. Eu entrego isso. E ele volta a falar. E João recebe um nome que não seria o nome natural que ele receberia. Jesus, quando Maria recebe a visita do anjo, Maria recebe já o nome do menino. Ela diz, e o nome será Emanuel, porque ele irá salvar o mundo. O nome tinha a ver com propósito. A Bíblia diz que o seu nome não é o que você tem. Que quando a gente chegar no céu, vai ter uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Você já leu isso? Quando você chegar no céu, tem uma pedra branca que você vai receber, que o seu verdadeiro nome está ali. Nem o seu nome você sabe qual é. Qual é o nome que a gente recebe? O nome que eu recebi é o nome pelo qual o meu pai resolveu me chamar. Em cima do que ele achava de mim, em cima do que ele esperava sobre a minha vida, ele estabeleceu um nome. Atrás desse nome vem um sobrenome que diz o quê? Diz que eu continuo as coisas do meu pai. Eu levo a herança dele, eu levo as responsabilidades dele. E para um judeu, isso era muito sério. O primogênito levava não só herança. O primogênito levava a porção dobrada. O primogênito homem, era quase que obrigação dele continuar o negócio do pai. Então Pedro era pescador porque o pai dele era pescador. Ele recebia do pai, era como se o pai antes de morrer tirasse as vestes, toda a identidade e vestisse o filho primogênito, para que aquilo continuasse. Por isso que Deus faz questão de preservar tanto as tribos, a herança das tribos, o nome das tribos, as funções, para que aquilo fosse levado sempre. Então quer dizer que o seu nome você também não sabe. O que você recebeu de vida, você recebeu do seu pai, não de Deus. E depois que você começa a entender isso em Deus, você vai começar a se questionar tudo. O que eu estou fazendo da minha vida? O trabalho que eu tenho hoje, o trabalho que você tem, sua profissão, foi Deus quem deu? E você não vai saber se foi Deus quem deu porque é abençoado ou não. É engraçado porque você vê Deus olhando para Davi e falando tudo que fala de Davi, e prometendo Jesus através da raiz de Davi. O nome mais citado depois de Jesus é Davi. No Novo Testamento fala-se de Davi mais do que fala-se de Moisés. E mesmo assim Deus olha e fala, eu não queria um rei. Mas por que ele fala tão bem de rei? Porque Deus é misericordioso. Mesmo no nosso erro, ele começa a construir caminhos. Mas não quer dizer que era o propósito inicial dele. O propósito inicial dele era Deus se relacionando direto com o homem, sem esse intermediário, sem eu aqui na frente. O homem não quis isso. O homem quis um homem representando o povo. Tem coisa na nossa vida, e eu fui descobrir isso em Deus há muito pouco tempo. Coisas que eu achava que eu tinha nascido para aquilo. E eu comecei a questionar em Deus, mas é isso mesmo? Porque o fato de estar dando certo não quer dizer que é isso. Só quer dizer que pela sua misericórdia as coisas andam. Mas eu estou vivendo ainda a identidade que me foi dada pelo meu pai. Seja o emprego que eu tive em função do estudo que o meu pai pôde me dar, seja o que eu me virei na vida pelo abandono que o meu pai fez sobre a minha vida, mas veio da história daquilo que meu pai me deu ou do que ele deixou faltar. E eu vou construindo a identidade em cima disso. E o começo do andar com Deus é destruir essa identidade, é conseguir rasgar essa identidade. E entender quem eu sou em Deus. Entender que antes da eternidade, antes da fundação do mundo na eternidade, todos os meus dias já foram escritos. E tentar entrar nesse lugar espiritual, rasgar os céus e entender o que é que está escrito a meu respeito nesse lugar. Está escrito lá que eu vou ser o quê? Eu vou ser advogado, eu vou ser músico, eu vou ser pastor. O que está escrito a meu respeito naquele livro? Porque o que normalmente eu vou fazer é começar a construir a minha história em cima dos meus sucessos e fracassos e orando para que Deus abençoe. Isso é misericórdia. Isso não é propósito. Propósito é o que Ele estabeleceu para mim antes da fundação do mundo. E tem uma coisa que é básica na vida de todo mundo, e de tão básica a maioria não entendeu: o que é ser filho. A gente também vai falar sobre paternidade, mas eu queria que você entendesse o que é a identidade de filho. O diabo não precisa de mais nada na sua vida, nada, para te afastar da presença de Deus. Ele só precisa quebrar o seu entendimento de quem você é em Deus.
E você pode até dizer racionalmente, não, eu sei, eu sou filho. Sabe mesmo? Porque tem coisas que estão na Bíblia, como a gente não entende ou não faz muito sentido, não acontece na prática, a gente tem pena de Deus, a gente não questiona Ele, e a gente vai andando. Ah, se me obedeceres, comereis o melhor da terra. Eu não como nunca, mas tá bom, Deus sabe o que faz. A gente fala, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece meu coração. E aí essas duas frases resolvem a vida de todo mundo que não tem explicação para o que está acontecendo. Mas por que as coisas não se completam? Porque o tal do reino de Deus, Mateus 5, 6, o Sermão do Monte, não se cumpre nunca. E eu sou crente há tanto tempo. Há tanto tempo eu quero falar em línguas, eu vejo os outros falando. E aí eu peguei, já conheci um batista, ele já me explicou que não é para todo mundo. E aí eu já acalmei minha alma, mas na verdade eu queria. Mas eu também não entendi por quê. E meu povo perece por falta de entendimento. Porque a gente está buscando em lei, lendo isso aqui friamente, que vai ter as respostas para o que a gente quer, e não tem. Não tem, porque isso aqui sem o Espírito, ele mata. Isso aqui sem o Espírito faria esse salão estar vazio. Ninguém aqui teria direito de estar sentado aqui. Isso aqui condena todos aqui. A palavra de Jesus condena todos nós. Sem o Espírito, ela condena. E Jesus, enquanto está exercendo seu ministério, ele flui debaixo do Espírito. A Bíblia diz que tudo que ele fez porque era ungido pelo Espírito, não porque ele era Deus. Só que o Espírito ainda não estava liberado sobre todos. Então ele tinha que lidar com pessoas que não tinham o Espírito fluindo. Ele tinha que lidar com pessoas vindo com a lei e falando, apedreje essa mulher. Pedras, de novo. Use a lei para atacar e matar essa mulher. E ele não tem como falar, vocês não têm Deus no seu coração. Porque eles tinham razão, estava escrito. O que pode libertar, quando a Bíblia diz, e conhecerei, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já viu esse texto? Sabe o que acontece quando a gente ouve essa frase? A gente pensa assim, a gente ouve, mas já traduz assim: se Jesus me libertar, eu serei livre. Mas não é isso que está escrito. Se o Filho libertar, porque o que traz libertação é o entendimento de filho. Parece uma pequena palavra, mas desde a queda, Deus vai falando de um filho. Ele não vai falando de um Deus, de um ungido, de um santo, de um pastor, de um profeta. Ele fala de um filho. Sempre um filho. E tem que se levantar um filho do filho do filho do filho. Porque eu tenho que ter a autoridade que foi dada e conquistada por alguém lá atrás. Essa foi a tentação básica da vida de Jesus. Abre sua Bíblia em Lucas 4. Todo mundo conhece esse texto. Várias vezes você já ouviu pregação sobre esse texto. Vamos ler junto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lance-se daqui, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Eu já ouvi várias vezes esse texto
falando do pão e da pedra. A tentação de Jesus não foi comer. A tentação de Jesus foi: se tu és o filho, me prova. Se tu és o filho, mata a tua fome. Porque o diabo não precisava matar Jesus. Ele não precisava fazer Jesus pecar. Ele só precisava que Jesus duvidasse de quem ele era. Tiago diz que a gente é tentado naquilo que a gente cobiça. Ou seja, como é que eu sei que eu desejo algo lá no fundo do meu coração? Eu sou tentado naquilo. Satanás vai me tentar em homossexualismo. Por quê? Porque eu não cobiço isso. Ele vai me tentar nas coisas que a minha alma, ainda que no meu subconsciente, que eu nem consiga discernir muito bem, mas ele sabe. Ele lê, ele percebe o meu comportamento. Então ele sabe as coisas que eu desejo, e é nisso que ele vai tentar me tocar. E como é que eu vejo a manifestação dele? Pela tentação. A Bíblia diz que Jesus foi homem na terra, ele se desproveu de toda a glória. Ele andou como homem em tudo. Ele não era onisciente, onipotente, onipresente, porque ele não quis. Isso estava à disposição dele. Ele resolveu não tocar naquilo. Se ele foi tentado nisso, é porque ele desejava isso. Jesus cresceu. Quando ele nasce, a família paga um alto preço pela vida de Jesus. Ele tem que fugir para o Egito. Abandonar. José tinha uma carpintaria. Abandona tudo, vai para o Egito. Com um bebê de 2 anos no colo. Uma viagem de 700 quilômetros. Quando volta, José descobre que Arquelau estava reinando, que era filho de Herodes. Fala: não vou voltar para minha cidade. Vai para uma cidade que era a favela da época. E começa uma vida nova num lugar muito ruim. Tudo por causa do ministério daquele menino. Até o capítulo 3 de Lucas, Jesus nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele nunca tinha tido manifestação. Ele cresceu ouvindo: você é o Filho de Deus. Um dia a mamãe recebeu a visita do anjo. E por isso que a gente está fugindo, e por isso que está acontecendo tudo isso. E a pressão da família em cima de Jesus era constante. A primeira festa que eles vão, a mãe ansiosa: vai Jesus, faz o milagre. E ele falou: espera, não está na minha hora. Os irmãos dele pressionam ele: quem é que quer ser conhecido e não se mostra? Mostra-se. Porque todo mundo querendo ver a manifestação. Você só não vê o pai fazendo isso. Os irmãos e a mãe fazem. Essa é a pressão em cima de Jesus. Você é mesmo? Você é, porque o peso está pesado por causa desse propósito seu. De repente, Jesus está andando e vai em direção ao Jordão, e ele encontra João Batista. E quando ele chega, ele tem uma conversa, João Batista batiza. Quando João Batista batiza, ele sai das águas, desce uma pomba em cima de Jesus. E o céu abre, e Jesus ouve a manifestação de Deus. A palavra que ele esperou a vida inteira. Sabe aquilo que arde dentro de você? E você ora, e você fala com Deus, e de repente você vai num culto, e Deus vem, levanta um profeta e rasga. E você se arrebenta e fala: é tudo o que ardia dentro de mim. Por anos, ninguém podia saber isso. É isso, Jesus recebeu uma profecia das maiores possíveis. O céu aberto e uma voz vindo do alto falando para ele. E o que essa voz dizia? Só uma coisa: você é meu filho. Eu tenho prazer nisso. Só isso a voz dizia. E ele sai dali, cheio, a profecia, o ministério está testificado, está cheio. Aí o Espírito pega na mão e fala: você entendeu o que você é? Entendi. Você ouviu de Deus agora? Ouvi, então vem cá agora. Você já está munido do que você precisa para vencer isso que está dentro de você. Agora vai, diabo, pega ele, leva. E aí o diabo vem: você é mesmo filho? Você é o filho? Então prova que você é o filho. É tudo que Satanás precisava. Por quê? Porque a libertação do mundo dependia de um filho. O filho da mulher irá pisar a cabeça da serpente. O filho de Davi. Não é um detalhe, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento. Não é um detalhe estar escrito na Bíblia o filho. Não é só um adjetivo. Tudo que está nessa palavra tem significado. Tudo. Genealogia. Você entendeu agora por que de tanta genealogia? Porque tem que se provar de onde você veio, qual a sua descendência. Jesus tinha que ter a genealogia dele registrada, e a Bíblia registra isso 2 vezes. De Abraão para frente e dele até Adão.
Porque tinha de se provar a descendência. Genealogia não está lá à toa. Tudo que Satanás precisa para quebrar o propósito de alguém é quebrar o entendimento de quem você é. De filho. Parece algo tão simples. Algo que você sai daqui dizendo, eu entendi, eu sou filho. Mas na prática não é. Porque o ser filho pressupõe que você tem um pai. E ser filho na Bíblia de alguém não era simplesmente ter o sangue, era cumprir o propósito daquele. Por isso que Saul pergunta, aquela pergunta besta, de quem é filho esse menino? Fala sério, você vai perguntar isso para alguém? Se acontecer alguma coisa na rua, alguém chega ali e salva a pessoa de um acidente, você vai olhar de quem é filho esse cara? Você vai querer saber quem é ele. Por quê? Porque o nosso entendimento de propósito ocidental não vem da paternidade, vem do eu. E isso é satânico. Porque quando a construção da minha identidade está em mim, eu não tenho que buscar entender o que Deus escreveu a meu respeito. Mesmo quando eu me converto, eu convido Deus para vir abençoar aquilo que eu estou construindo. Porque é o que eu estou aprendendo na igreja também. Traz o que você tem para Deus e Ele vai abençoar o que você tem. Isso é Baal, isso não é Deus. Com Deus eu descubro o que Ele tem para mim. Mas primeiro eu tenho que me descobrir como filho. Quando a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, e eu quando era moleque eu imaginava Jesus sendo tentado em tudo. Não foi isso. Não é isso que a Bíblia estava dizendo. Deixa marcado esse texto, abre sua Bíblia em 1 João. Capítulo 2. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência é desejo, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba. Guardem isso, desejo da carne, dos olhos e soberba. Volta para Lucas agora. Capítulo 4. Verso 3, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão, satisfaça a sua carne. Versículo 6. Dar-te-ei todo o poder e sua glória. Mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ele viu os reinos, soberba dos olhos. Se tu és o filho de Deus, versículo 9, lance-te daqui para baixo, faça um festival em praça pública, para todo mundo ver os anjos te pegando, soberba da vida. Foram os 3 lugares onde Eva caiu. Ela viu o fruto, ela achou que era gostoso e que podia dar entendimento para ela. Essa é a tentação do filho, essa é a prova do filho. Eu quando comecei a entender Deus como pai, isso ao mesmo tempo que foi libertador na minha vida, foi quando eu comecei a entender Deus. Sem intermediários, eu não estou falando aqui que você não vai ter pastor. Deus instituiu 5 ministérios. A igreja dele se move, mas não para o relacionamento com ele. 5 ministérios são para a implementação de reino, não para relacionamento. Quando Efésios fala disso, ele fala para a edificação do corpo, até que todos alcancem a estatura de varão perfeito. Não é para relacionamento com Deus. E existem 2 coisas que me impedem de chegar a Deus nesse nível de intimidade. Primeiro, os homens, porque eu aprendi assim. A maior dificuldade que eu tive na vida para andar com Deus não foi o diabo, foi o homem, e foi dentro da igreja. Porque para alguém que não sabe se relacionar com liberdade, ele não consegue te ver saindo de perto.
ele não consegue entender você se relacionando com Deus sem ter um intermediário no meio, sem ele entender. E sabe o que era o mais difícil? Quando olhava para mim e dizia assim: mas como é que Deus fala com você sem falar comigo antes? E a única resposta que eu tinha para dar era a seguinte: Deus falou com Davi sem falar com Saul, mas é porque Saul estava caído. Então quando esse está caído, Deus tem que ir direto no filho. Isso é a primeira barreira para conseguir me relacionar com Deus, entender quem eu sou em Deus. Porque sempre que eu bato em quem Deus teria que colocar para liberar a identidade sobre a minha vida, na verdade essa pessoa está criando mula. Saul criava mula, Davi criava ovelha. Sabe onde é que o dono das mulas ganha dinheiro? Na força da mula, enquanto ela carrega de peso. Mula não se reproduz, mula não gera, ela carrega peso. Quanto mais peso ela consegue, mais ela vale. Davi criava ovelha. Ovelha, para se reproduzir, ela precisa estar bem. Ela precisa ter paz, ela precisa se sentir segura. Senão ela não se reproduz. Ela fica doente, ela é um bicho muito sensível. Ela fica doente se ela fica tensa. É ovelha. Davi criava esse bichinho. Por isso que Saul, quando começa a olhar para a vida de Davi e vê Davi fluindo e crescendo, ele tem medo daquilo. Ele fala: ele vai ficar maior do que eu. Porque ele não sabe lidar com um tipo de filho e com uma criação que cresce e que se reproduz. E ele trava aquilo. E você não consegue se descobrir em Deus por isso. Porque pessoas que eram para só tocar na sua vida e dizer: tu és o Cristo, deixa eu te batizar aqui, e você vai ser maior do que eu. Esse era João Batista. João Batista não fez mais nada na vida. Ele pregou, batizou um monte de gente. Mas qual foi o ponto da vida de João Batista, além de batizar Jesus? Conta. Ser incrédulo enquanto estava preso. Não tem mais nada. Ele fez tudo. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse: não tem ninguém maior do que João Batista fora do reino de Deus. No reino até o menor é maior que João Batista. Mas até esse período, nem Moisés foi maior que João. Porque João Batista fez uma coisa só: ele liberou sobre Jesus a identidade de filho. Só isso. E era tudo o que era necessário. João Batista foi maior do que Moisés porque João Batista liberou o caminho do Salvador sobre nós. E como foi essa liberação? Abrindo o céu para ele, para que ele recebesse a palavra: você é o filho, você é maior do que eu, você vem depois de mim, sou eu que paguei esse preço todo de deserto, e você vai se mostrar para o povo. Eu sou chamado de louco, e você vai ter uma turma andando atrás de você, Jesus. Mas foi para isso que eu vim. Esse é o ponto alto do meu ministério. E depois disso, eu morro. Mas o que é que Roma? E Roma é a igreja de hoje. O que é que ela faz com os João Batista? Ela corta a cabeça. É o que Jezabel queria, a cabeça de Elias. A cabeça daqueles que vêm e apontam o dedo na cara de Roma e começam a tentar levantar os filhos. E por isso casa de Obadias. Um tempo onde a noiva se coloca acima do noivo e começa a tentar governar. E o céu se fecha por causa disso, porque os princípios são invertidos. Aquela mulher dança diante de Herodes, e ele fica seduzido com aquilo. E é isso que homens de Deus têm feito hoje, sendo seduzidos pela dança da sua igreja, pelo poder que ela tem, pelo talento, pelo dinheiro, por tudo que ela pode oferecer. E ele é seduzido, e aí ele fala para ela: pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. E ele dá a cabeça daquele que era o único que tinha a cabeça no lugar. Por isso que quando olham para Jesus, Jesus pergunta: o que estão dizendo de mim? O que eles acham que eu sou? Jesus fazendo uma pesquisa de opinião com os discípulos. Uns estão dizendo que você é Elias. Outros estão dizendo que você é João Batista. Outros falam que você é Jeremias ou algum dos profetas. E foram períodos diferentes. Um período onde o governo foi virado de ponta cabeça com Acabe e Jezabel. Um período onde o povo estava entrando para a escravidão na Babilônia por causa da idolatria. Um período onde Deus queria romper com uma geração, 70 anos, para matar uma geração de reis. E o período onde Deus estava trazendo uma pessoa para pregar o arrependimento sobre a igreja. Os 3 tempos, eles olham para Jesus e vê os 3.
Mas Pedro tem a revelação. E qual é a revelação de Pedro? Você é Deus? Você é um profeta? Você é o Deus vivo, ungido? Não. Tu és o Cristo, o Filho. É tudo o que precisava saber. Todos os outros baseavam as revelações na lei, em tempos determinados. Por isso que Jesus vira e fala: só o Espírito poderia te revelar isso, Pedro. Bem-aventurado, porque carne e sangue não poderia te revelar isso. Só o Espírito de Deus. Por isso que Jesus, quando vai falar dos filhos, ele fala: como são os filhos do reino? São como o vento. Vão para um lado e para o outro, porque são movidos pelo Espírito. A identidade de filho traz essa liberdade para você. E é só você buscando essa identidade que você consegue romper e começar a entender de verdade quem é Deus e as coisas fazerem sentido. Porque fala sério, eu vivi anos dentro de uma igreja, isso aqui nunca fez sentido nenhum. Eu lia, eu frequentava, eu dava o meu dízimo, mas falar que isso aqui acontecia de verdade na minha vida é mentira. Eu vivia do acaso, eu vivia do meu esforço, o meu trabalho era do meu esforço. Mas tem misericórdia de Deus nisso? Lógico que tem. Você é filho, Ele não vai te deixar passar fome. É o pai que olha para você quando você é pequeno e pelos seus talentos ele começa a entender algo e fala: você vai ser médico. Você vai ser médico. E ele começa a investir aquilo na sua vida. E de repente você escolhe: não vou fazer isso. Eu quero dançar, eu quero ser dançarino, fazer balé. Tá bom. E o pai vê você penando, porque você não tem o mínimo jeito para dançar. Ele não vai te deixar passar fome por causa disso. Ele vai te socorrer em momentos de dificuldade. E quando ele te socorrer, você na sua ingenuidade vai falar: ele está validando o que eu estou fazendo. Ele fala: não, isso é misericórdia. Isso é porque você é o seu pai. Eu não vou deixar você passar fome. Eu estou vendo você se matando tentando dançar aí. E às vezes eu até, de tanto que você me pediu, eu te ajudo com algumas coisas. Mas não é isso que eu tinha para você. O que eu tinha era outra coisa. Onde é que eu descubro isso então? Voltando no começo das coisas. Voltando em Jesus. Olhando para Jesus. Ele é um modelo em tudo. Jesus já sabia tudo aquilo, mas ele vai e se coloca debaixo de um João Batista. Que nem o próprio João Batista acreditava que era digno daquilo. E ali ele recebe a identidade dele. E depois ele começa a andar. Sem essa identidade, você vai chegar em lugares e a primeira coisa que as pessoas vão fazer é te dar uma mochila para trabalhar. O que você gosta de fazer? Eu gosto disso aqui. Então é isso aqui que você é. Mas não existe misericórdia sobre a tua vida, porque você está ali para carregar peso. Você está ali para carregar fardos. É triste ver a igreja. E quando eu falo igreja, querido, não estou falando de uma instituição. Estou falando de todas. Jesus não criou instituições. A palavra igreja, eclésia, significa reunião feita em lugares abertos, em lugar externo. É isso, existiam várias. Por isso Jesus fala: eu vou criar a minha. Roma tem a dela, o exército tem a dela, o governo tem a eclésia. Todo mundo tem a sua eclésia. Reuniões que eles fazem. Eu vou fazer a minha. Eu vou instituir a minha. E o propósito de eu instituir a minha igreja é derrubar as portas do inferno. O propósito de instituir a minha igreja não é juntar pessoas para me adorar. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Porque onde tiver dois ali eu já estou reunido, eu estou ali no meio e está tudo certo. Porque quando você se fecha no seu quarto, é ali que eu ouço a sua oração. O propósito não era esse. O propósito da instituição da igreja não era reunir pessoas para adorar a Deus. Isso já acontecia. E Jesus vem e fala assim: eu vou derrubar esse templo que vocês têm e vou edificar um novo, que é você. Você sozinho é a casa de Deus. A igreja não é casa de Deus. Você é a casa de Deus. Por que então ele cria uma reunião de pessoas? Não é para adorá-lo. A função da igreja está escrita claramente: as portas do inferno não prevalecerão. Ali está a função e o propósito da igreja. O único lugar onde está escrito. E ele é claro. Então, onde pessoas se reúnem, se fecham ali dentro, dão seu dízimo, dão suas ofertas, trabalham ali para o templo crescer, começam a chamar pessoas para participar daqui, e isso está cada vez maior. Isso é a igreja de Cristo? Não. Isso é qualquer coisa.
Isso pode ser algo que foi criado há 1000 anos atrás. E você vê a manifestação de Deus, mas não quer dizer que é vontade de Deus. Isso é misericórdia de Deus. O propósito da igreja é correção, exortação, ensino, cuidado. Isso é propósito de igreja. Isso é função dessa reunião. Propósito de igreja: ir lá para fora e derrubar as potestades. Se reunir aqui, se capacitar e sair e ir lá para fora. A manifestação de Deus, ela acontece aqui dentro. Aqui fora é o transbordar. E o que você mais vê é não acontecendo nada aqui dentro. E você vê isso refletido na hipocrisia das pessoas. Em gente que não é aquilo que diz que tem que ser. E a gente olha e fala: é assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas. E se for contra mim, Deus conhece meu coração. Porque eu aprendi que é assim. E eu vou morrer debaixo de temor dizendo para os meus filhos: cresçam na doutrina do Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Amém. Mas explica para o seu filho então, por que essas verdades não aconteceram em você? Por que Jesus falou que ia te enviar e você ia curar enfermos, e você ia expulsar demônios, e nunca acontece? Explica isso. Ou então rasga isso. Mas essa hipocrisia tem que ser quebrada dentro da gente. De mentir para a gente mesmo, de que está tudo certo, porque eu caí um dia na igreja, me jogaram no chão e eu caí, tá, é bom, é gostoso, eu lembro quando começou a acontecer, como era legal, mas não muda nada, e eu estou sempre jogando para a sabedoria de Deus as coisas. Deus sabe todas as coisas, eu não sei o propósito, mas Deus sabe, né, irmão? Vamos andando, até que alguém cansa de você, de tanto que você não consegue entender, e ele também não tem resposta para te dar, e ele começa a te pôr de escanteio dentro da igreja, e daqui a pouco você começa a achar que ali não é seu lugar, e aí você vai falar: pastor, estou sentindo Deus me levar para outro lugar. Na verdade estão te mandando embora, porque ninguém consegue te dar resposta. Você é o cara que só dá trabalho dentro da igreja. Então vai, e aí Deus vai te levando. Por quê? Mas é por causa do pastor? É tudo. A igreja vive debaixo de hipocrisia. Eu lembro quando estava num outro lugar e começou a acontecer coisas por causa das reuniões de oração, até cura que acontecia, eles queriam explicar, que não é bem assim a cura. Fala: cara, o que tem que acontecer para você falar que é Deus então? Porque não se tem explicação, se não se tem o Espírito fluindo, você não pode dar o que você não tem. Deus estabeleceu: gere conforme a sua natureza. Você só gera em cima daquilo que você tem. Mas ou você decide de uma vez por todas olhar para Deus e falar: Deus, é verdade mesmo. Eu estou dentro da igreja há tanto tempo e eu vejo coisa acontecendo e nunca aconteceu. Jesus, vamos ter uma conversa séria. Está escrito aqui, ó. O Senhor falou que aqueles que crerem vai acontecer isso, isso e isso. Eu creio, então por que não acontece, Jesus? Não aceito mais dizer que é porque é meu propósito, é porque isso não é para mim, porque não é para mim, não é para o do lado, não é para o do outro, não é para quase ninguém, na verdade. Tem um ali na igreja no canto que profetiza de vez em quando, aí traz alguém de fora e vem aqui e faz um carnaval, mas aqui não acontece nada. Por que, Jesus? Porque eu olho do lado e vejo pessoas interessadas de verdade. Eu vejo pessoas sinceras, querendo. Não é que todo mundo aqui é falso, todo mundo está mentindo. Tem gente interessada. Por que não acontece, Senhor? Porque está todo mundo vivendo debaixo de misericórdia, não de identidade. Não entendeu quem é, sequer sabe. Então falaram para você que agora tem o tal do apóstolo, e aí você fala: tá bom, tem, está falando que tem, deve ter. E você vai falar para sua mãe que é assembleiana, vai falar: você está louca, filha, o apóstolo é só os 12, e tá bom, mas aqui está dizendo que tem, vamos que vamos. E você aceita, você aceita. Existe, mas você não entendeu o porquê, e não questiona. E por que não questiona? Deixa eu ficar quieto aqui. Você viu, irmã? Agora tem apóstolo. A irmã falei, eu também não entendia, mas sei lá, deixa ele sabe das coisas, vamos. E você vai vivendo, e no fim você vai pôr a culpa no pastor. Mas quem está preso é você, com um véu, em que você está do lado de cá, vendo as coisas acontecendo do lado de lá, mas você não atravessa o véu, porque você aprendeu que é necessário o véu, mas o véu se rasgou. Mas eu continuo com o véu aqui.
Às vezes pessoas vêm me perguntar coisas, e por que Deus faz isso? E como é que eu falo? Não sei, não tenho a mínima ideia, eu também queria saber. Se você descobrir, você me conta, porque eu não sei todas as coisas. Eu não sei se um dia eu vou saber, é lógico que não vou. O problema é enquanto a gente vive com o véu diante da cara, separando coisas, afastando a sinceridade em Deus, usando as roupas que a gente recebeu lá atrás para se relacionar com Deus. Adão construindo a sua própria roupa para se relacionar com Deus. A única coisa que Deus quer de você é intimidade, Ele não quer mais nada. Tudo que Deus fez e faz até hoje é para te levar de volta para o jardim. E jardim é um lugar só seu. A Bíblia diz que Adão não conheceu Eva enquanto eles não saíram do jardim. Você já leu isso? Adão não tocou em Eva. Sabe por que ele não tocou? Ele não podia ter filho ali dentro. Sabe por que não podia ter filho? A Bíblia fala assim: e Deus fez o homem, macho e fêmea, os criou, os dois como uma carne. Éden é lugar só seu, ninguém mais entra. Abel vai ter que ter o dele. Isso aqui não pode ser Éden. Lugar de intimidade é lugar onde só você entra. Seu pastor não entra. Mas para entrar tem que ter ousadia. Entreis com ousadia na presença dele. E por que ele fala entrar com ousadia? Coragem. Porque o peso que vai ter sobre nós todo o tempo é o mesmo que existia sobre Jesus. Você é mesmo filho? Você tem direito disso? Você tem direito de entrar nesses lugares? Isso não tem só a ver com coisas espirituais, isso é coisas naturais que vêm. Todas as vezes em que você tentar se mover em liberdade, Mical vai se levantar para te apontar o dedo e falar: quem é você para escolher fazer isso? Quem é você para tentar agir diferente do rei? E você vai falar: eu sou o rei, rei sacerdote. Não, mas você não pode ser rei sem passar por mim. Não, eu posso, eu sou rei. Isso é o quê? Você é apóstolo? Você é pastor? Entendi. Então o seu papel como pastor, seu papel é conduzir o rebanho, não intermediar minha relação com Deus. Eu sou apóstolo, tá? Então o seu papel é edificar a igreja, trazer fundamentos, direcionar, plantar trabalhos. Esse é seu papel como apóstolo. Não intermediar meu relacionamento. Porque quando eu entrar no Éden, apóstolo, me desculpa, mas eu vou sozinho. Lá na minha intimidade é só eu e ele. Se eu danço, se eu pulo, se eu canto, se eu fico sem roupa, não é problema seu, é só meu. E eu manifesto isso aqui, eu manifesto isso no quarto, eu manifesto isso no trabalho, porque é meu lugar de intimidade. Adão, a primeira coisa que acontece quando ele cai em pecado, ele esquece, e ele corre, ele perde a hora do relacionamento com Deus. E Deus fala: cadê você? Deus não chega contando fruto de árvore. Deus não chega olhando: você tocou na árvore. Não. Deus chega e fala: cadê você? O nosso horário de conversa, de ficar junto, você não estava aqui. Onde você está? Aconteceu alguma coisa, né? A preocupação de Deus não é com erro, com acerto. A preocupação de Deus com relação ao pecado não tem nada a ver com você ficar infringindo lei e Ele ter que mandar pancada em você. A preocupação de Deus com relação ao pecado é: isso te afasta de mim. Isso denota que você não tem a minha natureza ainda, que a sua natureza carnal é mais forte do que a espiritual, e isso vai te afastar do relacionamento comigo. É só essa a preocupação. Te levar de volta para o lugar de intimidade. Sem roupa. Roupa fala de justificação, do que te dá direito a algo. Você não vem aqui por direito. Na verdade você vem aqui porque você abriu mão de todos os seus direitos. Jesus se entrega num jardim do Getsemane, é sepultado em outro, para poder te colocar no primeiro de volta. Porque tudo diz respeito a te levar de volta para o lugar de intimidade. Mas a sua carne é forte, muito forte. E a nossa carne todo o tempo tenta nos puxar para o modelo que nós temos aqui dentro. Se tem uma coisa que eu descobri que talvez seja a coisa mais difícil de acontecer para o cristão, é se converter. 80% da igreja talvez não é convertida. Porque ser convertido não é aceitar Jesus. Até porque aceitar Jesus é algo estranho, né? Você aceitar Ele, você que foi escolhido.
Pedro estava curando, estava fazendo tudo, se achando tal, e Jesus falou, ó, quando você se converter, ajuda seus irmãos, tá? O Pedro nem convertido era. E por que Pedro não era convertido? Porque conversão, a palavra conversão é metanoia, significa transformação da mente. Renovai-vos o vosso entendimento. Como? Pela transformação da vossa mente. Romanos. Como é que eu renovo o entendimento de Deus? Como é que eu mudo a minha forma de olhar para Deus? Transformando a minha mente. Porque a minha mente ela é condicionada a olhar para Deus já com preceitos estabelecidos. Então quando alguém fala para você, vamos à igreja, é natural que a sua mente já crie a imagem de como vai ser. Mesmo antes de vir para cá, se alguém te fizesse um questionário, você ia saber de muita coisa. Se alguém te perguntasse, vai ter um púlpito lá na frente? Você ia dizer, vai. E cadeiras? Pode ser banco, mas vai ter lugar para sentar. E como que é a disposição? Você vai falar, tem alguns lugares, tem uma pessoa que fica na frente, os músicos ficam lá. Por quê? Porque a nossa mente cria isso. Isso é natural no ser humano. Já reparou que você não precisa pensar muito para dirigir? Por quê? Porque a nossa mente cria ferramentas, cria caminhos para facilitar a nossa vida. Em tudo. Em todos os caminhos que a gente vai tomar. Quando alguém fala para você, feijoada, já vem algo em você. Já tem algumas coisas pré-datadas, pré-formatadas na nossa mente. E isso é natural que aconteça. O que Deus está falando naquele texto? O que Paulo escreveu ali? É impossível você ter o entendimento renovado se essa mente não for transformada. Porque essa mente vai te puxar rapidamente sempre para o começo. Então você pode estar andando no caminho certo, aprender o caminho, mas é como se você fosse manco. E na primeira coisa que você esquecer, você vai mancar e vai voltar a andar para lá. Você sabia que todo mundo tem uma perna mais curta que a outra? Quando você ouve alguém falar assim, ele está andando em círculos, é uma expressão que se usa. O que quer dizer isso? Se você soltar alguém no deserto, e o deserto não tem ponto de referência, é um lugar muito aberto, essa pessoa vai andar em círculos, sempre. Porque sem perceber, ela vai ter uma perna que está puxando, e ela está andando para o lado, sempre. Por isso Deus, quando quer estabelecer um novo caminho, Ele traz um modelo, e fala, olha para mim. Para quando você começar a puxar a perna para o lado, você olhar e falar, não, ele está indo para lá, e você volta. Sem essa referência, você não consegue. É impossível. A sua natureza sempre vai te arrastar. Por isso que Jesus está sempre dando pancada no povo. E o povo ameaça de desviar. Ele fala, quer desviar? Vai de uma vez. Ou volta para o modelo. E sabe onde entra a hipocrisia? Eu entro na igreja. E eu olho para a autoridade máxima da igreja e falo, esse cara não é modelo para mim não. Esse cara não é isso aí que eu quero ser. Isso aí não é Jesus. Mas a minha mente já me leva para o, mas ele é o pastor. Ele é o ungido do Senhor. Não toca no ungido do Senhor. Eu não posso tocar. É Davi, né? Davi fala, tocar no ungido do Senhor. E quando Davi fala, não posso tocar no ungido do Senhor, ele tinha cortado a orla da veste. Sabe o que era a orla da veste de um judeu? Era um manto que ele usava. Ele usava um chale coberto em cima dele. Inclusive quando Jesus fala, Mateus 6, alguma coisa, quando tu orares, entra no teu aposento. Sabe o que significa aquela palavra? Lugar coberto. Sabe o que um judeu tinha que fazer para buscar Deus? Pegar aquele pano, cobrir a cabeça. Aquele era o lugar coberto dele. Não está dizendo ali que você não pode orar em público. Não, irmão, você está orando em público. A Bíblia fala para você ir para o quarto. Não é isso. É você e Deus, você se fecha. E na orla daquele manto, eles tinham, chama tzitzi. Eram cordões. Eles tinham 4 cordões que eram entrelaçados. E quando eles caíam, viravam 8, as 4 pontas viravam 8 dobradas. E tinham mais 5 nós, que somavam 13. Tzitzi, na Cabala, toda a palavra em hebraico tem um número correspondente. Essa palavra em hebraico dá 600, com mais os 13 desses nós e dessas franjas, 613, que é o número de mandamentos. Quando ele corta a orla da veste de Saul, o que ele está falando? Ele está tirando de Saul o direito que Saul tinha de exibir que andava debaixo das leis, porque aquilo era para um judeu.
Quando Deus diz em Números 15 que o judeu devia andar com aquilo para não se esquecer das leis, ele estava tirando a honra de Saul, quando ele corta aquela ordem. Por isso ele chora de arrependimento, porque ele não estava matando Saul, mas era como se ele estivesse apontando o dedo na cara de Saul e falando: você está ferindo a lei. Ele corta e tira de Saul a dignidade de andar com as leis. E ele fala: eu não posso tocar nisso. E isso é verdade. Você não toca em pastor corrupto. Você não toca em homem que você acha que pode ser corrupto. Você não toca. Você diz: querido, me abençoe. Põe a sua mão sobre mim. Porque foi Deus que pôs aí você. E ele tira quando ele quiser. Quando Davi sai diante daquilo, e ele mostra para Saul que eu toquei, ele fala: você é mais justo do que eu. E Deus há de te fazer forte. E há de te colocar no meu lugar. Sobre essa palavra, Saul morre. Saul se lança sobre a própria espada, sobre a própria palavra, e morre para dar lugar para Davi depois. Ele lança a palavra que o mata e que cumpre o propósito. Mas debaixo dessa desculpa de não tocar no ungido do Senhor, você passa a sua vida inteira sem entender propósito, sem fluir em nada. E não adianta você chegar depois no céu e dizer para Deus: ah, mas foi o homem que o Senhor colocou. Ele falou: eu te dei o Espírito Santo. Eu te dei um Espírito que testifica o que é verdade dentro de você. Jeremias 31:31. E fareis uma nova aliança com a casa de Davi, com a casa de Israel, não como a aliança que fiz com seus pais, mas colocarei o meu Espírito dentro de vocês, e ele vos guiará por todas as coisas. E o maior não mais ensinará o menor, porque ele vai ensinar todo a todos. Isso foi dado. E aí Jesus vem e diz: eu vou, mas eu vou enviar um Espírito, um Consolador, e ele vai guiar vocês por toda a verdade. E aí Paulo vem e diz: não é necessário que vos ensinem nada, porque o Espírito vos ensina todas as coisas. Mas eu continuo olhando para o homem e falando para ele: dá a resposta para a minha vida, atribuindo a homens o que o povo fazia com Moisés. A gente quer água, Moisés. E Moisés falava: Deus está ali. É como Deus aqui. Você já passou por isso? Você está aqui e alguém vem e começa a perguntar algo para alguém, e você é aqui do lado, e essa pessoa dando indiretas para você. É isso que você faz com Deus. Deus está aqui, o pastor está aqui, e você está, Deus não fez, e Ele não faz, e Ele falou, e você falou para mim que ia acontecer, e Deus está ali falando: você está falando de mim, fala comigo. Eu tenho a resposta para tudo. Mas enquanto você fica procurando esse tal desse intermediário, ele só tem leis para liberar sobre a tua vida. Moisés só tem lei, ele não tem mais nada. Moisés não dá destino para ninguém. Nem o próprio filho ele circuncidou, e Deus quis matar ele por causa disso. Por isso que na hora de entrar na terra, Josué tem que circuncidar todo mundo, porque Moisés não fez. Moisés não dá destino. Moisés te tira do Egito, porque para sair do Egito é o Espírito que te convence. Então qualquer um, da televisão, de qualquer lugar, você ouve uma palavra, começa a chorar, o Espírito te pega. E normalmente você vai seguir esse cara. E quando você chega lá, você começa a não ver aquilo que você achou que era. E ele não te dá destino, e você fica andando em círculo a vida toda. Manco. Porque esse homem não consegue carregar todo mundo nas costas. Então ele fala para Deus: Deus, está pesado. E Jétro chega perto dele e fala: você vai morrer. Você não consegue lidar com todo mundo. Então crie uma escala de pessoas. E temos a igreja. Eu, os subpastores e os sub, e toca lá. E alguns assuntos chegam até em mim. Nem todos chegam. Moisés não toca, não dá destino para ninguém. E por isso que Deus tem que chegar e falar: Moisés, você vai sair daí. Moisés não sabe lidar com a graça. Então Deus fala: toca na rocha. Ele toca, sai água. Depois Deus fala: dá ordem para a rocha. Ele quer bater de novo na rocha, porque ele está irritado. E a rocha só se fere uma vez. Cristo é ferido uma vez. Dali para frente você só fala. E você lança palavras, e no meu nome a água vai fluir. Você não bate mais. Mas Moisés não sabe disso. E aí Deus tem que levantar um Josué. Enquanto um não circuncida, o outro fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele começa a dizer: a sua tribo vai para cá, a sua vai para lá. Vou circuncidar você, vou tocar na sua intimidade, vou te fazer sangrar. Mas isso vai te colocar no destino. Sabe por que você não consegue entrar no propósito? Porque você não sabe quem você é. Quando aquele povo saiu do Egito, eles chegam diante da terra. A terra era deles, não era? Deus já não tinha dado. Quando eles olham, eles falam assim: nós somos como gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos dele.
Só que quando o faraó resolve escravizar eles, 430 anos antes, um faraó que não conheceu José olha e fala: esse povo é mais forte do que nós. Sabe quem estava dizendo isso? O presidente da maior nação da terra estava dizendo: eles são mais fortes do que nós. Esse cara sabia do que estava falando. Eles, depois de 430 anos, mais fortes do que eram, olham e falam: nós somos gafanhotos. Por quê? Porque Moisés não deu destino a eles. Não chegou e disse: vocês estão aqui porque vocês são filhos de Abraão. Para eles são herdeiros de alguma coisa. Deus está no Egito doido para abraçar aquele povo. Ele olhava para a cara de cada um deles, ele via a cara de Abraão. Ele via a promessa que ele fez para Abraão lá atrás. E ele estava ali doido, esperando aquele povo vir. Abraão vem. Os filhos de Israel venham. Ele não chama eles de povo, ele chama eles filhos de Israel. Tudo que vocês estão vivendo só porque vocês são filhos de alguém. Eu tenho uma aliança com alguém lá atrás. Vocês são herdeiros dessa herança, entenderam? Esse povo chega e Deus está esperando para abraçar, e por isso leva ao deserto, para não ter nada para atrapalhar. Eles chegam ali e falam: cadê a nossa terra? Deus querendo se relacionar. Eles: cadê minha herança? E Deus vai se cansando daquilo, mas Ele leva eles, fala: tá bom, vocês vão entrar, vai lá. Quando eles voltam, Ele fala: a gente não dá conta, a gente é gafanhoto. E é como se Deus falasse: vocês não podem entrar mesmo, porque ali tem que ter a certidão de filho para entrar. Eu não tenho que fazer mais nada, já está liberado, mas o mundo espiritual reservou aquilo para os filhos de alguém. Se você for filho, é só ir lá tomar posse, mas você não sabe nem quem você é, e está esperando receber algo de Deus. E eles voltam, e tem que andar até que todos eles morram. Não é porque Deus ficou com raiva daquela geração. O que Ele estava dizendo: a cabeça deles está contaminada, eles não vão conseguir mudar. Deixa todos eles morrer, vem uma nova geração com uma cabeça diferente. Agora, Josué, circuncida eles. E quando você circuncida, é como se você estivesse carimbando neles: filhos de Abraão, filhos de Abraão, filhos de Abraão. Agora sim, filhos são. Pode ir lá entrar agora. Mas quem é que fez isso na sua vida? Quem é que te circuncidou? Para quem você colocou a sua intimidade na mão? Quem é que você permite colocar no colo e te bater? Para dizer quem você é, para destravar no mundo espiritual quem você é, liberar sobre você quem você é, e você poder entrar de verdade no seu lugar no reino, descobrir quem você é. Se não, cara, você vai frequentar a igreja, e pela misericórdia de Deus nós vamos se ver no céu, mas é só. E é tão lindo quando você descobre o que você é, e quando você está num lugar onde isso tem liberdade. É casa de pai, os filhos brincam, pulam, caem, e desde pequeno eu tenho 2 filhas, você já começa a perceber a diferença nas duas, e você vai dando liberdade e alimentando aquilo que tem de bom em cada uma. Isso você faz com filho, você não faz isso com funcionário, com trabalhador. Com trabalhador você contrata de acordo com a competência para cumprir algo e receber algo em troca. Isso era Caim. Eu fiz, cadê minha recompensa? E não adianta você pôr a culpa em alguém, em alguma igreja, em alguma instituição. Se você não romper com a sua mente, se você não permitir que isso seja transformado, que o véu seja rasgado, e você consiga entrar como filho no Santo dos Santos e descobrir coisas em Deus, não vai acontecer. Isso é reservado a filhos. De quem você é filho? Qual é a sua identidade? Quem você é em Deus? Você é mesmo filho? Me prova. Não é que Satanás barra, e você está orando às vezes contra Satanás, e Satanás está dando risada, falando: não sou eu, é você que não tem coragem de entrar. Você não sente ousadia para entrar, porque essa ousadia é reservada a filhos. A ousadia de Davi não era por quanto ele já tinha vencido gigantes. A ousadia de Davi é: quem é esse cara para afrontar o Senhor dos exércitos? Ele não pode. A ousadia dele vinha disso. Você pode construir reinos, você pode construir palácios, você pode construir uma carreira ministerial gigante. E mesmo assim, a gente olhar para cá e falar: mas isso aqui não acontece na sua vida. A maioria dessas coisas aqui não acontece. Por quê? Porque não é para mim. Então tá bom. Então leve isso para a sua vida.
Ou você pode se rasgar. Ou você pode ser honesto diante de Deus e falar: eu ando com você há muito tempo, eu dou dízimo, eu dou oferta, e o Senhor não abençoa meu trabalho. Ele vai responder: esse trabalho nem era seu, eu queria você em tempo integral na obra. Esse trabalho não era seu, eu queria que você fizesse outra coisa para eu abençoar suas mãos. Você teve 4 filhos, não era para você ter, era para você ter um só. Você nem me perguntou o que eu tinha para você. Porque a gente diz que tudo é dele, mas é mentira. A gente decide o que vai fazer, pede para ele abençoar. É sempre assim. A gente escolhe: estou com vontade de fazer isso, parece que é Deus, e eu vou, e Senhor abençoa. E não é nada, ele nunca falou nada. Ele vai te abandonar? Não. Não vai. Mas tem manifestação de Deus acontecendo naquele lugar. Onde tem filho, tem comida. A diferença é se tem só maná, ou se ele está te levando para uma terra onde o maná cessa, e agora você pode plantar que você vai colher, daquele jeito que ele falou, a 30, a 50, a 100, porque até hoje é só discurso para recolher oferta. Eu nunca vi isso na minha vida. Por quê? Porque eu vivo de maná. Maná é para filhos de alguém que não sabem que são filhos, e o que eu tenho que esperar para tentar pegar o filho dele depois. Vai comer maná, não vai passar fome. O maná é docinho, é gostoso, mas é a mesma coisa. Sonda a sua vida se a sua vida não é a mesma coisa. Cíclico. É sempre. Por quê? Porque eu ando em círculos, minha perna é mais curta, eu nunca tive referência. Eu nunca tive alguém andando do meu lado. Então eu caio sempre na mesma coisa e vou rodeando. O povo rodeou a terra prometida. Eles andaram na terra sem saber, deram volta nela. Por quê? Porque não quer a referência. Jesus não se apresenta como destino, ele se apresenta como caminho. Anda na minha presença, isso é perfeito. Anda, mas anda com uma referência. Paulo não traz o mandamento e larga para o povo e fala: segue isso aí, tudo que eu estou falando. Ele fala: olha para mim, me imita, que eu imito Cristo. Você já ouviu assim alguma vez alguém dizendo assim para você: não olha para mim não, olha para Jesus? Já ouviu? Mas não é isso que Paulo estava dizendo. Ele falou: não, olha para mim, eu chamo a responsabilidade, pode olhar para mim, e se eu errar, aponta o dedo em mim, me fala se eu errar. Mas Deus, o discipulado de Deus é colocando a mão, não é dando ordem: faça-se o homem do barro. Deus para tudo, arruma a roupa e vamos lá botar a mão no barro. Eu vou me sujar de barro, vou gastar tempo para fazer com as mãos. Eu olho para aquele Adão sendo feito, eu vejo Deus sentado, puxando a camisa, se sujando de barro e fazendo com a mão o nariz, a orelha, com todo o tempo que foi gasto para fazer. Um dia, 2, uma semana, eu não sei, mas ele não usou de poder sobrenatural para formar Adão. Ele pôs a mão em Adão. Por isso que dá tanto trabalho para discipular alguém. Você já orou para Deus assim: Senhor, eu tenho esse defeito, por que você não vem logo e toca e transforma? Você já fez isso? Ele falou: não fiz isso nem com Adão. Eu ponho a mão nele e eu vou apertando ele. A diferença é que Adão ainda não tinha o espírito, então ele ficava paradinho, quieto. Você já tem. Você tem o tal do livre-arbítrio. Entre ficar parado e deixar eu te apertar e te moldar do jeito que eu quiser. Porque eu te moldo, não é o que você quer. Eu te moldo a minha imagem e semelhança. Paulo gera Paulinhos. Gente parecida com ele. Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Essa identidade eu descubro nele. Você vai descobrir quem você é quando você entregar isso para ser tocado. Ou você vive com a identidade que você recebeu, terrena, com o seu nome daqui, com os propósitos daqui e com os caminhos daqui. Amém, gente? Abaixa sua cabeça. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito, a Bíblia diz que o Senhor é quem convence de todas as coisas, Senhor. Nada que alguém possa dizer humano pode transformar o espírito de alguém se não for a Tua vontade, Pai. Senhor, nós cremos nos Teus propósitos para tudo, Deus. Nós cremos que o dia de hoje foi escrito na eternidade, Pai, que todos os dias foram predatados na eternidade, Pai. Eu não creio em acaso, Senhor.
Que o Teu Espírito Santo flua, Senhor. Que o Seu Espírito Santo toque onde tem que ser tocado, Pai. Que o Teu Espírito Santo traga na memória, Pai, situações, Deus amado, que refletem, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com os Seus filhos hoje. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua glória seja manifesta em cada filho Teu, Senhor. Que eles possam não apenas ser vasos, Senhor, barro queimado, parado, Deus, mas que eles possam, como Adão, receber o sopro do Espírito, Senhor, e começar a se relacionar contigo, Pai. Que eles possam entender, Senhor, que depois do toque tem que vir o sopro do Espírito, Senhor, para dar destino, para dar propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Tudo que foi dito, Pai, são só palavras ao vento. Se o Teu Espírito, Senhor, não falar dentro dos Teus filhos, fala no Senhor a Tua vontade, Pai. Toca no coração dos Teus filhos, rasga, Espírito Santo. Põe para fora, Pai amado, propósitos que estão reservados, Pai, coisas que estão guardadas, tesouros, Pai, que foram semeados há anos e que o céu anseia pela manifestação, Pai. O céu anseia pela manifestação de filhos, Pai. Que crentes se transformem em filhos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, destrave ministérios nessa noite, Pai. Profetas, Senhor, que são calados, Deus. Pastores, Senhor, que não descobriram seu chamado por medo, Pai. Evangelistas, Espírito Santo. O exército que o Senhor reservou e levantou, Pai, antes da fundação do mundo, e que está calado, Senhor, parado, Senhor, esperando o dia da manifestação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, flui, Espírito. Toca, Espírito Santo, dentro dos Teus filhos. Quebra, Espírito Santo, toda timidez, todo medo, Espírito Santo. Se você entender, querido, e quiser, sai do seu lugar. Não é porque vim aqui na frente tem alguma coisa. A Bíblia diz que quando a gente confessa a Deus, a gente é perdoado. E quando a gente confessa diante dos homens, a gente é sarado. A cura está na manifestação. Aquela mulher que sangrava, uma igreja que sangrava, ela sangrava no útero, ela não tinha mais capacidade de gerar nada. Ela gastava tudo que tinha e não gerava mais. Ela teve que se expor, se arriscar a ser apedrejada, arriscar humilhação pública, para ir tocar na orla de Jesus. Ela começou tocando na orla. Ela começou pela lei, pelo que ela sabia que era o certo, e recebeu a graça depois daquilo. Altar não te transforma, ousadia te transforma. Sejam ousados para entrar no Santo dos Santos, para tocar naquele lugar. Aquela mulher dizia: se eu apenas tocar, eu não preciso de muita coisa, só preciso tocar nele. Eu lembro quantas vezes eu fiz campanhas, eu me rasguei financeiramente, emocionalmente em Deus, para tentar tocar Ele, para tentar fazer algumas coisas acontecer na minha vida, como aquela mulher, gastando tudo que tinha, para tentar arrancar algo dele. Mas quando ela olha para Jesus, ela fala: se eu só tocar, eu não preciso de muita coisa, eu vou voltar a gerar. Uma mulher, todos os óvulos que ela precisa, que ela vai ter durante a vida, já está dentro dela. Ela não gera novos óvulos. Aquela mulher ia perdendo toda a capacidade, anos iam passando e ela não gerava aquilo que ela tinha que gerar. Ela não fluía naquilo que tinha que fluir. Ela sangrava. E ela diz: se eu só tocar, ele não precisa falar nada, ele não precisa nem me ver, mas se eu for no meio daquele povo, me esguiar ali no meio, dar um toque nele, eu vou ser curada. Eu posso ser curada. O que eu tenho a perder?
Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Te preparamos um lugar para que tu venhas reinar. Te preparamos um lugar para que tu venhas reinar. Te preparamos um lugar, Senhor, para que tu venhas reinar. Vem, Jesus, te preparamos um lugar, Senhor, para que tu possas desfrutar. Te preparamos um lugar, Senhor, para que tu venhas reinar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só tu mereces brilhar. Oh, não há ninguém mais importante que Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Oh, vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas desfrutar. Te preparamos um lugar, para que possas reinar. Te preparamos um lugar para que venhas. Oh, Jesus, vem. Te preparamos um lugar.
Sol da justiça, Sol da justiça, estrela da manhã, só tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. O Senhor Jesus
problemas que a gente tem de se relacionar com Deus é porque Ele quer ser Pai e a gente quer um Deus. A gente quer um místico, a gente quer o sobrenatural. E Ele quer ser só Pai. E como Pai, Ele é um Deus. Eu não me relaciono com Deus, eu me relaciono com o Pai. Então eu pergunto para Ele se eu posso fazer as coisas. E quando Ele manda eu fazer, eu vou. Eu não falo, Deus, então em nome, eu vou. Ele fala, viaja, eu compro a passagem. Não, Deus, mas em nome de Jesus vai vir o dinheiro. Não, o Pai falou, pode ir, eu vou. E o dinheiro vai vir depois, porque Ele é meu Pai. O Pai paga as minhas contas, Ele resolve os meus problemas, Ele se responsabiliza pelo que Ele me manda fazer, porque Ele é Pai. Com Deus não. Com Deus eu oferto, eu faço voto para receber a resposta daquilo, e baseado naquilo, o meu relacionamento com Ele se completou. Eu fiz algo e recebi algo. Eu orei e recebi a resposta. Eu o busquei e ouvi uma voz. Isso é um relacionamento com Deus. Isso a macumbaria também faz. Isso é Baal, não é Deus. Deus é meu Pai. Eu falo com Ele porque eu gosto de falar com Ele, não porque Ele vai falar de volta. O que eu quero, inclusive. Eu falo com Ele porque eu tenho prazer em falar com Ele, e não porque Ele vai falar o que eu quero ouvir. Eu peço a Ele e peço como um filho, não como uma prostituta que tenta seduzi-lo e fazer algo que eu acho que vai dar prazer a Ele para eu receber algo em troca. É sutil, né? Mas para pensar se não é assim que a gente às vezes age com Deus. Porque eu não entendi que Ele é Pai, eu não entendi que eu sou filho, e eu mistifico, porque eu aprendi a mistificar. E a palavra de Deus, ela é simples. Ela é comparada com pão, que é a coisa mais simples que tinha como alimento na época. Sabe por que é simples? Porque Ele vem falar algo para mim. É isso. Mas sabe o que eu vou falar? Não, eu vou entrar num voto agora com Deus e vou pedir uma resposta e vou fazer uma campanha. Ele fala, que palhaçada é essa? Eu estou conversando com você e você já está correndo da minha presença para voltar para os rituais, para tentar me ouvir. Eu já estou falando. Eu estou falando, vai para a direita. Você vai. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais não seguirão os incrédulos que irão pedir sinais. Os sinais seguirão aqueles que se movem. Assim são os nascidos do Espírito. Eles se movem como o vento. O problema é que a gente aprendeu a esperar o sobrenatural para criar coragem para fazer alguma coisa que Ele peça. Ele fala, você aprendeu a lidar com Baal. Não, imagina, em nome de Jesus não é assim. E quando Baal entra, e Baal está dentro da igreja hoje, e quando ele entra, Elias tem que chegar e falar assim, escolham, é Deus ou é Baal? E sabe por que Elias tem que falar, separem? Porque anda tudo junto. Baal também é Senhor, a palavra Baal. Então eles falavam, meu Baal, meu Senhor, e achavam que estava fazendo para Deus, porque afinal de contas está vindo do trono. É o trono que está dando essas ordens, é o trono que está servindo a comida na mesa, só que não é mais o rei, é a rainha que está liberando, não é mais o Cristo quem está dando as ordens, é a igreja. E ela fala, senta e coma, mas você vai ministrar o que eu quero, você vai liberar o que eu quero na mesa. Os cultos a Baal e a Zera que aconteciam junto, tinham prostitutas cultuais na porta do templo. Então eles faziam sexo na porta do templo, geravam filhos, o filho nascia, eles sacrificavam na porta. Deus vai te dar, e quando Ele te der, você pega o voto e devolve. Baal. E a voz de Deus era simples. Elias está lá dentro, aí vem terremoto, vem tempestade, mas depois vem uma brisa, e Deus fala, eu estou na brisa. E vocês estão esperando uma palavra pesada, e Deus está só falando, sai, se move, ande, tome essa atitude, faça isso, faça aquilo. E Ele falou. Se você quer pegar essa palavra para sua casa e falar que vai fazer aquele tal do voto, ou pedir a testificação, vai. É aquilo que eu falei, Deus está aqui de frente para você, falando com você aí, do seu lado. Você está falando, peraí que eu vou perguntar para Deus. Ele falando, você não entendeu nada, eu estou aqui. É assim que eu falo com o filho. Ou você volta para a mesa de Jezabel e começa a tentar ministrar diante de mim daquela forma antiga que você aprendeu. Dê resposta ao que Deus falou para você, porque a palavra ela sempre vai ter poder, mas o efeito dela está na resposta que eu dou. Ela é como semente.
Semente no bolso não gera nada, continua sendo semente. Quando eu enfio a mão na terra, cavo buraco, coloco, começo a regar ela e apostar que dali vai sair algo. Na pior das hipóteses, sabe o que vai acontecer? Você vai perder um tempinho regando ali. Quantos anos você já perdeu? Perca mais um tempinho regando. Mas se for Deus, eu sempre faço esse exercício com Deus. Às vezes eu ouço coisas de Deus e eu falo, será que era Deus? Eu faço a conta. Se não for, qual é o risco? Se não for, eu perdi um dinheiro com isso. Tá, se não for isso. Mas se for Deus, aí o negócio vai ser bom. Então eu vou fazer. Isso aqui foi desse jeito. Achei que Deus estava pedindo. Falei, será que é? E se não for? Na pior das hipóteses, não faz culto. Mas se for ele, mas ele vai falar um monte de coisa. E aí depois que eu resolvo fazer, é sempre assim. Depois que eu resolvo fazer por causa do ventinho que eu senti, aí ele vem atrás com profecia, com tudo. Sou eu mesmo, estou mandando, vai fazer, eu vou arrebentar. Mas tudo por causa do vento. Do primeiro ventinho. Ele está no vento. Ele não está no grito de Jezabel, impondo os sacrifícios. Ele está no vento, na brisa. Por isso que ele fala, Jesus fala para o povo, que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Porque os homens que se vestem bem, eles estão lá nos palácios. Mas eu não estou lá. Enquanto eles estão lá, e esse reina, e esse governador, veio a voz de Deus no deserto. No lugar onde só tem vento, silêncio, só vento. Fala, minha voz está lá. Não está nisso que vocês estão acostumados como cara de igreja. Isso aí eu vou tacar fogo. Eu vou destruir esse negócio. É lá no seu silêncio, lá quando você cobre sua cabeça. É ali que você vai me ouvir. Não adianta você pegar essa palavra para a sua igreja domingo e ir lá no altar e escrever o bilhetinho e falar, você está voltando para o templo para tentar me ouvir. Você vai me ouvir no seu silêncio. Se para você tem que começar com pedra, como começou Davi, se movendo em cima de lei, que seja. Mas entenda que no seu ouvir Deus não tem intermediário e nunca vai ter. Pode ter pai, alguém que te conduz ao altar para o casamento com seu noivo. É isso que o pai faz. Te pega na mão e te leva para o altar. Ele entrega para o noivo e vai embora. Esse é o casamento da igreja. Mas enquanto essa pessoa tiver que ser intermediário, ou essa igreja, ou essa qualquer coisa, não é Deus. E não é por culpa deles, é por culpa de você, que continua buscando o Moisés entre você e Deus, atribuindo ao seu pastor ou a quem quer que seja a resposta que Deus não deu. A igreja, a campanha, Deus não respondeu e eles falaram que ia. Você olhando para Moisés e falando, tirou a gente de lá. No Egito pelo menos eu tinha cebola, você trouxe aqui agora e nem isso eu tenho. Eu quero voltar para lá. E por isso que às vezes você fala, eu quero voltar para o mundo. Você nunca falou, foi só eu, mas é isso. É por isso, porque eu estou olhando para Moisés e não para Deus. Porque quando eu olhar para Deus, Ele vai começar a tirar a minha roupa. Aquilo que foi colocado em mim ao longo da vida, aquilo que os meus pais colocaram, os meus pastores, vai me despir. E eu falar, esse é você, e esse sou eu, prazer, seu pai, seu filho. Agora vamos conversar. Amém, querido? Dá resposta ao que Ele falou com você. Fica de pé, vamos orar. Os horários, se você quiser, querido, amanhã às 9 a gente tem outra ministração. Amanhã à noite de novo, 19h30, perto das 8, a gente está esperando um pouquinho por causa do trabalho. E sábado às 9, você é convidado, venha quando você quiser. Tá bom? Quando acabar, tem um caldo que eles fizeram ali, você está convidado para ficar aí com a gente um pouquinho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai, pela Tua graça, pela manifestação da Tua misericórdia sobre nós, Pai. Obrigado pelo pão que desce, Pai, quase que flutuando do céu, Pai amado. Nos ajuda a dar valor, Pai, no maná, Pai, uma coisa tão fina, tão sem sentido, Pai, mas que supre, Pai, tudo que nós precisamos, Deus. Que esse maná possa nos conduzir, Senhor, ao lugar de filhos, ao lugar da promessa, ao lugar de entrar na terra que o Senhor nos deu, Pai. Restaura identidades, Pai. Espírito Santo, que toda semente que foi jogada seja regada pelo Senhor. Gere frutos, Pai. Frutos que possam alimentar os outros que estão ao redor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua misericórdia com esse lugar. Pela Tua graça, Pai, com a equipe, com a igreja, com todos que o Senhor tem trazido.
Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor.